E sim, vamos falar sobre as bonecas que marcaram uma geração inteira, as Bratz. Essas bonecas foram tão icônicas que conseguiram destronar a Barbie e abalar a indústria de brinquedos. Entre invejas, processos e ideias roubadas, hoje vou explicar a ascensão à fama delas e também como tudo caiu, como tudo desmoronou, por que desapareceram, porque hoje em dia já não tem fama nem popularidade. Suzana, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? E você vai dizer, tá ali. Contexto, por favor. Por que você está falando sobre isso agora? Seus vídeos não têm relação com isso, mas adoro fazer esse tipo de vídeo. Antes eu fazia isso no Facebook, por volta de 2022. Estou de pijama porque estou naqueles dias. Assistindo Bratz, questionei o desaparecimento dessas pessoas como Suzana. Por que a popularidade cessou? Você sabe se elas eram tão famosas naquela época? Me lembrei que eu tinha um vídeo sobre isso no Facebook em 2022. Disse que preciso falar sobre isso no YouTube, pois é algo que me apaixona. Pra isso, Naki? Mas antes de começar, boas cadelinhas do bem ao mal. Antes de prosseguir, vamos falar sobre a Binomo, uma plataforma de negociação que permite mergulhar no mundo do trading. Obter experiência oferece a possibilidade de ganhar dinheiro com um lucro de 90% em uma única transação. Alguns benefícios que tem: número 1, sua transparência com retiradas rápidas em 30 minutos, 24/7, verificação em 1 hora e suporte em 1 minuto. Comece facilmente no trading com treinamento gratuito no blog, centro de ajuda ou sessão educativa da Binomo. O número 3 vai te introduzir ao mundo do trading. Com os torneios, os campeonatos, competição de ranking com outros traders. Para operar é muito fácil, só tem que escolher um ativo, a quantidade de dinheiro com que queres operar. Escolhi o mínimo de 20 pesos. Fiz uma operação negativa por achar mais conveniente. Depois só nos resta esperar o tempo que nos diz aí. E ótimo, a operação foi encerrada com 36 pesos de lucro. Então sim, clique no link da descrição ou no comentário fixado e experimente o Binomo por si mesmo. Agora sim, vamos começar com o tema Bratz e analisar este caso. Bem, vamos começar do início. Tudo começou com Carter Bryan, certo? Ele trabalhava na Mattel antes, ele era designer de bonecas na Naná. E caso vocês não saibam, Mattel é a empresa da Barbie, certo? A empresa que criou a Barbie. Ele era um trabalhador frustrado, pois sentia que a Barbie não tinha mais proveito a ser explorado. Sabe que não havia nada para inovar, certo? Ele queria se destacar como trabalhador e teve um design de Barbie que foi muito bem. Mas em geral, sempre que ele apresentava alguma ideia, nunca dava certo. Suzana, porque parece que nunca agradava aos da Mattel. E ele sentia como se essas pessoas estivessem muito na zona de conforto, certo? Que ele já não podia mais explorar com a Barbie. E a boneca Barbie, até aquele momento, não tinha competição. Ela era a número 1. Desde que foi lançada no mercado, nos anos 50, ela foi a número 1. E um pequeno contexto, antes de existir uma boneca como a Barbie, não existia nenhuma boneca que se parecesse com ela. Por isso ela já foi a sensação do bloco quando lançada. Antes disso, as meninas só brincavam com bebês ou com ursinhos de pelúcia, na. Mas elas não tinham uma boneca com as proporções de uma Barbie adulta, com cabelo e roupas que podiam ser trocadas. Isso não existia, porque as pessoas naquela época pensavam que as crianças não se interessariam em brincar com uma boneca que tivesse proporções de uma mulher adulta. Eles acreditavam que as crianças só se interessariam por brinquedos semelhantes a elas, mas estavam totalmente errados. A criação da Barbie foi uma grande sensação quando ocorreu. E desde que a Barbie foi lançada no mercado, por volta dos anos 50, nunca nenhum brinquedo chegou nem perto de Barbie. Verdade? Barbie não tremia pra ninguém, minha vida. Ela não tinha competição lá. Ela, por exemplo, não impõe moda. Mas bem, voltemos às Bratz. Um dia, Carter Bryan estava em um shopping. Outras pessoas dizem que ele estava em uma escola. Esperamos que não e que seja em um shopping. Mas bem, ele estava em um shopping e viu um grupo de adolescentes. E notou que não existia nenhuma boneca, na verdade, que retratasse como as adolescentes da época se pareciam, certo? Barbie era uma boneca loira alta, sabe? Mas versão modelo? Ela também não se vestia de forma tão juvenil, sabe? Mas não existia nenhuma boneca que realmente representasse como era a adolescência naqueles momentos? Então ele teve a maravilhosa ideia das Bratz, entende? É a minha gente, latino. Ele queria bonecas baixinhas, com a cabeça grande, o corpo magrinho, de diferentes nacionalidades, diferente cor de pele. Ou seja, meu pequenino foi um dos primeiros a começar com a inclusão, sabe?
Atualmente, as pessoas vivem reclamando que querem incluir diversidade em tudo. Pois Carter, Brian, ele desde aqueles tempos, porque isso foi no ano 2000, ele desde o ano 2000. Ele é um visionário, certo? Ele diz o que falta aqui é diversidade, certo? Que as adolescentes ou meninas se identifiquem com um boneco. E ele sentia que com a Barbie isso não era possível. Sabe que a maioria das meninas não podiam se identificar com a Barbie? Carter ficou muito feliz com sua nova ideia e a apresentou ao diretor executivo da Mattel. O diretor executivo odiou. Ele disse que essas bonecas eram horríveis, que eram bonecas em primeiro lugar, baixinhas e cabeçudas. Susana, ele dizia, você não vê a Barbie, a boneca mais popular? Isso não seria popular em lugar nenhum. Como nós vamos criar uma boneca completamente diferente? Ao que é a boneca mais popular do momento? Ao que é a boneca que nós criamos? Essas bonecas são horríveis. Além disso, você quer maquiá-las e vesti-las com roupas da Britney Spears? Não, Susana, o que é isso? Isso é uma perda de tempo. E o Carter se foi Susana com o rabo entre as pernas. Como se estivesse dizendo que seria verdade, mas não, ele saía pra rua e ele dizia que continuava vendo. Pessoas que se viam bem, adolescentes que pareciam as bonecas que ele tinha, em mente Susana. Então ele foi com o diretor executivo da MGI Entertainment. Era como a concorrência da Barbie, que na verdade não era uma concorrência real, pois a Barbie não tinha rivais. Eles faziam esse tipo de brinquedos que sim, vendiam bastante bem, mas não chegavam nem perto das vendas da Barbie. Na verdade, não a vejo como concorrência, é totalmente diferente de mim, mas... Barbie, modo Belinda, mas enfim. Eles também criavam brinquedos. E então ele mostrou a ideia para o diretor executivo da MGI Entertainment, e então o diretor executivo também a passou para o diretor executivo. Ele também achou horríveis, dizendo, mas o que são essas bonecas? Ninguém vai gostar dessas bonecas, parecem alienígenas maquiados, sabe? E eu também não posso culpá-lo, porque essa era a veba, essa era a ideia que meu pequeno Carter tinha no início. Ele é um visionário, pois a visão estava lá. As coisas ainda não estavam perfeitas, mas a visão estava presente. E essa era a foto que ele mostrava. Eu entendo por que os CEOs ficavam um pouco nervosos. Quer dizer, eram maneiras especiais de ver. Mas a ideia estava lá, só faltava ajustar um pouco. E já ia ser como a sensação do bloco. E isso Carter sabia, então ele implorou e implorou e implorou. O diretor executivo também disse a Susana que não, que essa ideia de bonecas nunca iria se destacar ou dar certo. O diretor executivo levou os esboços para casa, dando mais importância a eles do que a sua filha de 11 anos. Um dia ela estava brincando com esses esboços, viu o esboço das Bratz e disse ao pai que tinha adorado. Sabe, ela disse ao pai algo como, uau, lance essas bonecas, por favor papai, eu amei, sabe? A menina adorou e a menina se chama Yasmin e uma das Bratz se chama Yasmin e bem 10. Então o pai, sendo um bom pai presente e não um pai ausente como é comum na América Latina, ele, simplesmente para agradar sua filha, aceitou a ideia e comprou a ideia de Carter, certo? O Carter, o mais feliz do bairro, disse, sim, vamos fazer isso, Susana. E o que eles fizeram nos anos 2000 foi melhorar a ideia e em 2001 lançaram a estreia das Bratz. Na estreia, as Bratz não foram sensação como a Barbie, que em sua estreia foi a sensação do momento. Não foi isso porque no início as pessoas comparavam muito com a Barbie, que era a número 1. E como que diziam tipo, não sei, parecem um pouco estranhas, como se as pessoas achassem um pouco estranho no início. Mas só teve que passar um ano, Susana, para que no Natal de 2001 foi o boom das Bratz, sabe? Como que da noite pro dia, que na verdade não foi da noite pro dia, mas de um tempo pra cá. Como as pessoas começaram a gostar de Bratz? Começaram a dizer como que, uau, eu gosto dessas bonecas, essas bonecas se parecem comigo, sabe? As meninas, as adolescentes começaram a se identificar com essa boneca, começaram a amá-la. Número 1, o estilo, porque naquela época a Barbie e nenhuma outra boneca tinham. O estilo que a Bratz tinha, que era o estilo do momento, o estilo juvenil do momento, o estilo dos anos 2000. Susana, que esse era o estilo que todas as meninas usavam. Então, além disso, diferentes cores de pele, diferentes etnias, Susana, a maquiagem, o cabelo, que também antes podiam mudar o cabelo das bonecas, não sabe? Tudo isso fez com que Bratz se destacasse e oferecesse algo único no mercado da época. E algo que não acontecia com a Barbie é que as meninas começaram a se identificar com as Bratz e a comprá-las porque se pareciam com elas. Pra quem não foi a sensação do bloco, foram os pais que odiavam Bratz. Diziam que essas bonecas pareciam mulheres da noite, certo? Sabe como que estavam maquiadas demais?
Também diziam que a roupa era muito provocativa, pois as vestiam como as popstars da época. Susana. No geral, os pais também detestavam o corpo das bonecas Bratz, que era mais curvilíneo e com lábios mais grossos, entende? Os pais diziam, mas o que é isso? Ei, quem maquiou você? E na verdade, tudo isso fez com que Brad ficasse mais popular, sabe? Como se as pessoas ficassem mais curiosas, essas mesmas críticas fizeram as pessoas ficarem mais curiosas e quererem ir ver as Brads. No final, eles adoravam. Por isso, essa má publicidade no final, de certa forma, foi boa para eles e ajudou bastante. Tanto que em 2002 foi o brinquedo do ano no Reino Unido. Até aquele momento, a Barbie sempre tinha sido a rainha do brinquedo do ano. Sempre, sabe? Todos os anos. Se ela não ganhava, a Barbie ganhava algum brinquedo que era para menino, sabe? Mas em bonecas, a Barbie sempre ganhava o prêmio de boneca do ano, sabe? Como brinquedo do ano. Então isso pra Barbie foi como? O quê? Como? Que outra boneca me venceu? A rainha, eu, Nicki Minaj, a rapper. Depois, em 2003, ganhou o prêmio de melhor brinquedo feminino do ano. Beba, você sabe o que isso foi pra minha pequena Barbie, Nicki Minaj? Isso foi terrível, ela disse. Mas o que é isso? Beba. O que está acontecendo aqui? Mattel imediatamente se arrependeu de nunca ter aceitado a ideia de Carter, pedindo desculpas a Susana. E em segundo lugar, começaram a se atacar, pois ela dizia que a competição estava muito acirrada. Essas pessoas apenas surgiram em 2001 e já estamos em 2003 e eles estão ganhando o melhor brinquedo do ano? Não, isso não, imaginem. Nos seus primeiros 5 anos, eles fizeram 125 milhões de dólares. Susana, só vendendo as bonecas. E em 2005 começaram com a série de Bratz, certo? A série Bratz impulsionou a venda das bonecas, certo? A série Bratz foi um marco, um antes e um depois. Eu te digo, eu conheci essas bonecas pela série Bratz, que eu adorava os filmes. Super icônico. Além disso, eles também a promoviam demais nos comerciais que faziam, certo? Os comerciais de Bratz eram como de outro nível. E já para 2006, um ano depois que a série foi lançada, eles vendiam 2 bilhões de dólares em bonecas por ano. Então imagine, em apenas 5 anos eles conseguiram tudo isso. Juana, Maria e Barbie, que já existia há mais de 50 anos. Susana, como se estivesse ficando para trás. Pela primeira vez, chegou uma rapper que fez Nicki Minaj tremer. Chegou Cardi B. Não, mentira, não, mas não, se isso é brincadeira. Imagine que em 2006 a Bratz ocupava 40% do mercado de bonecas. Susana. Os outros 60% eram levados pela Barbie, mas isso foi em 2006. Bratz só tinha 5 anos. Então, se em 5 anos já haviam ocupado 40% do mercado da Barbie, imagine como a Barbie estava? Barbie estava se atacando, Barbie estava se borrando de medo, Barbie estava dizendo, não, o que eu vou fazer? Porque eram bonecas completamente diferentes, por mais que a Barbie fizesse qualquer mudança. Como se ela estivesse copiando a Bratz, sabe? Porque simplesmente são bonecas que são 2 polos opostos. E a Bratz estava dando tudo de si, a Bratz estava triunfando, mas a Mattel não ficou de braços cruzados. E criou as Maisy, que em poucas palavras eram uma mistura de Bratz com Barbie. Porque tinham rosto de Bratz, mas corpo de Barbie, e estavam super na moda, como as Bratz. Resumindo, a Mattel criou bonecas muito similares às Bratz. Então, tipo, sabe? Meu pequeno Carter e meu pequeno, diretor executivo da MGI Entertainment, ficou assim, tipo, que bebê, o que é isso? Bebê, o que tá rolando? Ah, imitações minhas. Eles começaram a se atacar, porque além disso começaram a lançar séries e coisas, e eles, o que é isso? Então eles processaram a Mattel, e como a Mattel é uma covarde, Susana Mattel tinha uma carta na manga, um as guardado na manga, melhor dizendo, tinha um as guardado debaixo da manga. E Trash tirou isso e lançou um contraprocesso, certo? Porque disseram que Bratz pertencia a Mattel, já que Carter teve e criou a ideia do Bratz enquanto trabalhava na Mattel. Então Bratz realmente pertence a Mattel. Susana, eles ganharam o processo, a Mattel ganhou o processo e se apropriou do Bratz. Não, acabou essa viagem, acabou essa aventura, o tempo passou. E falando com seus advogados, o dono do Brad percebeu que, na verdade,
O conceito das bonecas, como as Brad, não foi inventado na Mattel, nem se chamariam as Brad. Nem iriam parecer assim. Começou a apresentar provas e coisas contra, processou a Mattel na contração que eles haviam imposto a Susana e ganhou. Ah, então Bratz devolveu a Susana para a MGA Entertainment, e isso foi em 2010. Bem, depois que eles voltaram a ter, me fez rir, porque a Mattel estava trabalhando em novas Bratz, certo? Depois que meu pequeno Carter chegou e as tirou rapidamente de Susana 10, isso aconteceu. Então, eles começaram a trabalhar para relançar as Bratz, e quando as relançaram, elas já não eram mais a sensação do bloco, sabe? Como se as Bratz já tivessem saído de moda, os tempos já tivessem passado, as pessoas já não fossem as mesmas, sabe? As pessoas que antes compravam as Bratz já haviam crescido e agora estavam interessadas em outras coisas, certo? O tempo passa, a moda passa, beba. Então, Bratz não estava mais na moda, não era mais o do momento. Agora, o do momento era Monster High. Susana e já as Bratz não eram a sensação do bloco. As produções foram interrompidas em 2016 e houve várias tentativas de retorno, inclusive agora, Susana. E bem, elas ainda estão no mercado, já não têm a popularidade que tinham antes, mas ainda assim continuam tentando. É uma pena. Você sabe que isso aconteceu e que a Mattel roubou tudo delas? E depois, quando eles conseguiram recuperar, bem, os tempos já haviam mudado. As coisas já não eram como antes e eles nunca conseguiram recuperar a popularidade que tiveram em algum momento. Mas, fuçando na internet, percebi que Carter agora está super brigado com o diretor executivo das Bratz. Aparentemente, ele foi retirado do projeto e sua filha agora cuida de tudo. Se quiserem um vídeo sobre a história da Monster High, comentem abaixo, Susana. Se este vídeo for bem, vou fazer mais vídeos como este. Eu te digo, eu gosto muito desse tipo de vídeos. Mas não sei se vocês vão gostar, pois são diferentes dos vídeos que costumo fazer. Mas enfim, sim, comentem o que vocês podem comentar. Comentem a palavra batom para eu saber que você chegou até este ponto do vídeo e dizer que eu era uma verdadeira cadela. Sim, você é. Também não se esqueça de me seguir no Instagram para me dar ideias de vídeos, Susana, ou para apoiar a sua garota. Ah, sim. Então sim, manda um beijinho no Anastásio, obrigada por ter assistido, cuide-se, amo você, beijinho no Anastásio. Eu já disse, se você chegou até aqui, eu era uma verdadeira cadela, espero ter dito isso, tchau.